vimos a primeira forma de inconstitucionalidade, que é a inconstitucionalidade por ação. E essa inconstitucionalidade por ação é dividida em inconstitucionalidade por ação material e formal. Vimos que a inconstitucionalidade por ação material, quando a inconstitucionalidade, quando o vício está na própria matéria, mérito, conteúdo da norma. Já quando nós temos um vício de formatação, de forma de elaboração da norma, estamos diante da inconstitucionalidade por ação formal, orgânica, propriamente dita, ou por violação dos pressupostos. Vimos, inclusive, que a propriamente dita se encontra no vício de um processo legislativo. O Supremo Tribunal Federal admite que um parlamentar impetre um mandado de segurança do Supremo discutindo o vício de um processo legislativo. Até isso é admissível aí pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Bom, mas muito embora nós tenhamos aqui uma inconstitucionalidade material e formal, e elas são distintas, como vimos, elas guardam um ponto em comum. Ambas tratam de uma inconstitucionalidade por ação. Foi apresentado um projeto de lei que viola uma matéria da Constituição. Vício material, inconstitucionalidade material, mas foi apresentado, houve uma ação. Há um vício no processo legislativo, vício formal, mas houve a apresentação do projeto, houve uma ação. A medida provisória não tem relevância e urgência, violação de pressupostos. Mas houve uma ação, foi editada a medida provisória. Foi apresentado um projeto de lei com vício de competência, mas foi apresentado, houve uma ação. A pergunta agora é outra. Quando é que estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão? Quando é que um não fazer, um deixar de fazer, uma omissão é considerada inconstitucional? Para a gente entender a inconstitucionalidade por omissão, não tem jeito. Temos que entender a classificação de eficácia de normas constitucionais. A eficácia de uma norma é a sua aptidão de produzir efeitos. E na clássica definição do professor José Afonso da Silva, nós podemos ter normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Norma de eficácia plena, contida e limitada. O que é a norma constitucional de eficácia plena e de aplicabilidade imediata? É aquela que, desde a sua edição, tem a aptidão de produzir todos os seus efeitos. Um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que uma norma constitucional, um artigo 2º da Constituição, que determina: são poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Artigo 2º. São poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Veja, a norma se autorregulamenta, eficácia plena, aplicabilidade imediata. Já a norma de eficácia contida, ela nasce plena, ela também é de eficácia plena. Mas ela mesma admite que norma ulterior, norma posterior, lhe restrinja, lhe contenha, e dá nome contida, de tirar um pedaço. Vamos dar um exemplo. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição. É inviolável. Não se pode violar de jeito nenhum o sigilo das correspondências, de dados, de comunicações telegráficas ou telefônicas. Não se pode violar nenhum tipo de sigilo. Logo, o sigilo é pleno. Salvo o sigilo telefônico, que poderá uma lei autorizar a sua quebra para investigação criminal. A Constituição diz: não pode violar nenhum tipo de sigilo. O sigilo é pleno. Salvo o sigilo telefônico, que pode vir uma lei autorizar a quebra para investigar um crime. O que a própria norma constitucional admite? Que lei posterior tire, restrinja
aquele pleno sigilo absoluto. Um outro exemplo é livre o exercício de qualquer trabalho, emprego ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei determinar. Você pode escolher exercer a profissão que você desejar, atendidas as qualificações que a lei determinar. Ou seja, você quer exercer a advocacia, você quer ser um advogado, vem a lei e diz, você tem que ser bacharel em direito e passar no exame da ordem dos advogados. Esse é um dos pontos fundamentais, né? O ponto 13, esse é um dos pontos fundamentais desse programa Mais Médicos do governo federal, né? Que está trazendo médicos estrangeiros ou médicos brasileiros com diploma no estrangeiro, sem a necessidade de revalidação desses diplomas. A discussão material constitucional está exatamente aí. A Constituição determina que é livre exercício de trabalho, atendidas as qualificações que a lei determinar. E nós temos diversas leis que tratam desse processo de revalidação para exercer a medicina no Brasil. Será que essa medida provisória do programa Mais Médicos não viola essa restrição, essa norma de eficácia contida? Esse é um ponto que o Supremo certamente terá que se pronunciar. E por fim, nós temos a norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada, ela está na Constituição, ela é sim uma norma constitucional, ela produz certos efeitos, mas são limitados. Ela precisa que norma posterior a regulamente para produzir todos os seus efeitos. Um exemplo. Vamos dar um exemplo. Artigo 7, inciso 11. É direito do trabalhador a participação nos lucros e resultados das empresas conforme definido em lei. É direito do trabalhador a participação nos lucros e resultados das empresas conforme definido em lei. Está na Constituição. Norma que conflite, não uma lei que proíba, é uma lei constitucional, então veja que a norma produz certo efeito. Mas, por outro lado, eu sou trabalhador, trabalho numa empresa e digo, olha, eu tenho direito à participação nos lucros que essa empresa já teve. De quanto em quanto tempo? De que forma? E a Constituição me responde, conforme a ser definido em lei. Enquanto não existir uma lei regulamentando esse direito, eu não tenho como aplicá-lo na sua plenitude. Notem, enquanto não vier essa lei regulamentadora, nós não temos como aplicar o direito constitucional, o artigo da Constituição, plenamente. Logo, a omissão do poder público na regulamentação desse direito é uma omissão inconstitucional. E por quê? Por causa dela, nós não temos como aplicá-la plenamente o nosso direito. Olha o conceito do nosso slide. Inconstitucionalidade por omissão decorre da falta de elaboração de atos legislativos ou normativos que impossibilitem a plena eficácia das normas constitucionais. Sempre que um preceito constitucional não puder surtir todos os seus efeitos, em razão da mora, da inércia do poder público, estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão. Portanto, quando é que nós temos uma inconstitucionalidade por omissão? Quando a falta de uma regulamentação da norma impede a sua plena aplicabilidade, o seu pleno exercício. Lembrando que esta omissão pode ser total ou parcial. Então, essa inconstitucionalidade por omissão pode ser uma omissão total ou uma omissão parcial. Quando é que nós temos uma omissão total? Quando temos um artigo da Constituição que precisa de uma regulamentação e essa regulamentação não é feita. Não existe nenhum tipo de regulamentação. Omissão total. E a omissão parcial? A norma constitucional clama, pede uma regulamentação, essa regulamentação até é feita, tem lei regulamentadora, mas ela é insuficiente para resguardar todo o direito da Constituição. Um exemplo, artigo 7º, inciso 4. Está lá. É direito do trabalhador um salário mínimo a ser fixado em lei. E esse salário mínimo deve ser suficiente à educação, lazer, higiene, vestuário,
sua e da sua previdência social, sua e da sua família. A Constituição diz que o salário mínimo deve ser fixado em lei e deve ser suficiente para tudo, praticamente. Não existe lei regulamentando o salário mínimo? Existe. Então a omissão não é total. Mas a lei que define o salário mínimo é insuficiente para proteger, para resguardar todo aquele direito previsto na Constituição atinente ao salário mínimo. Logo, estamos diante de uma omissão parcial. Então, a omissão total, quando simplesmente não é feita norma nenhuma regulamentadora, e a parcial, até temos uma norma regulamentadora, mas ela é insuficiente para resguardar todo o direito previsto naquele artigo, naquele direito da Constituição. Lembrando também, veremos no futuro próximo, que essa omissão pode ser declarada através de dois mecanismos: o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A declaração da inconstitucionalidade por omissão pode vir ser declarada através da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou do mandado de injunção. Ok? Logo, abarcamos aí as duas principais formas de inconstitucionalidade: a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão. Lembrando que a inconstitucionalidade por ação pode ser material ou formal, enquanto a inconstitucionalidade por omissão, estamos diante da norma de eficácia limitada, a falta de norma regulamentadora, a inércia, a omissão do poder competente para regular o direito previsto na Constituição, torna insuficiente e ineficaz a sua plena aplicabilidade. E para declarar essa omissão, mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. No nosso próximo bloco, veremos outras formas de inconstitucionalidade, além da inconstitucionalidade por ação e por omissão. E veremos também outras espécies de inconstitucionalidade já utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos em ação direta de inconstitucionalidade. Já voltamos.